Nós queremos fazer o comentário, primeiro orar ao Eterno e agradecer muito pelo nosso percurso da cidade de Vitória, da cidade histórica de Vitória. A Dudu está aí, Xandinha, que bom. Deus abençoe vocês. Que bom que vocês vieram nos ver. Então, foi algo assim muito bom mesmo, muito. Nós vamos orar primeiro. Eterno, nós queremos te louvar e te bendizer, porque nós conseguimos, ó Deus, adentrar ao ciclo anual dos festivais bíblicos, celebrando a Páscoa, e, Senhor Deus, circuncidando ali o nosso coração inteiramente para Ti, ó Deus, começamos a entender tudo isso, tiramos o hametz, o fermento da nossa alimentação, das nossas casas, em cumprimento ao mandamento do Eterno. E logo após o Eterno nos deu uma tarefa, logo após a remoção, o término do jejum do hametz, do fermento. E nós ali, Senhor Deus, com toda a nossa pequenez e incapacidade espiritual, nós fizemos por obediência ao Eterno tudo aquilo que o Eterno nos mandou. Nós queremos nesta tarde te agradecer juntamente com a congregação, com aqueles que caminharam, com aqueles que estavam em casa, com aqueles que estavam em outras cidades, no mesmo horário, juntamente conosco, orando e clamando a Ti para que se estabeleça a Tua vontade e o Teu nome seja glorificado. Senhor Deus, abençoe esta congregação, abençoe cada família dessa congregação, cada um, Senhor Deus, que participou e que não participou, seja glorificado o Teu nome pela vida dos Teus filhos, porque o Senhor conhece a condição de cada um. Dá-nos a Tua paz e a Tua bênção quando agora vamos explicar, ó Deus, o que é que nós fizemos. Que a Tua bênção seja sobre nós e sobre a congregação e sobre todos que estão conosco na internet, para que possamos assim, ó Deus, estabelecer a Tua vontade e o Teu nome seja glorificado. Amém? Abra a sua Bíblia lá em Neemias, no capítulo 2. O livro de Neemias e de Esdras são os únicos documentos que nós temos da restauração. Na realidade, eles são um livro só, mas sobre a restauração. Mas nós temos aqui informações assim precisas para nós que corremos nesse processo de retorno para casa. Então, quando nós começamos a preparar o folheto que nós chegamos aqui na congregação, tem alguma aqui? Não tem. E o Rogério... Não, pode deixar aqui, está aqui na mão do Rogério. Nós começamos a preparar esse folheto. Então, o Rogério, eu falei, coloca a foto de Vitória, do Espírito Santo, né? Aqui. E o Rogério colocou assim, Vitória, caminhando... caminhando. Ele usou o verbo caminhar. Nesse folheto aqui. Aí eu cheguei em casa e falei, Rogério, não está certo essa questão de caminhar. O verbo não está correto. Porque até as palavras que nós colocamos, Ulisses, elas têm que falar ao nosso coração e elas têm que ser proféticas também. Aí o Rogério tirou e falou, o que eu ponho, pastor? Eu falei, põe fruto do despojo. Põe lá, Vitória como fruto do despojo, porque está em harmonia com o CD que sai agora e tal, e ficou assim, Vitória, fruto do despojo. Então deixou de ser Vitória do Espírito Santo, e mudou o nome, Vitória, fruto do despojo, porque Vitória pertence ao Eterno, e Ele vai despojá-la, tirar os excessos e tomá-la para si. É isso aí. Então... Mas quando eu falei assim, se vocês viessem perguntar assim, pastora Sandra, e o que nós vamos colocar no lugar? Eu não ia falar para você, eu não sei. Eu não sei porque eu não sabia ainda o verbo, a colocação do verbo ali, eu não sabia. Então, quando nós terminamos, ontem eu sentei para poder escrever, porque a Lécia precisa colocar tudo isso na internet, e as pessoas, e vocês, e nós precisamos entender o que nós fizemos. Então eu fui no dicionário de português, não na Bíblia, no dicionário de português, para compreender sobre o verbo andar. Se nós não caminhamos, falei, nós andamos, né, Tiago? Mas ali comecei a olhar sobre o verbo andar. Então,
andar, dar passos, fazer uma porção de significados. E mais embaixo, um pouquinho, eu encontro percorrer. Percorrer, entre parênteses, andar 5 quilômetros. Eu quero que o Rogério ponha para vocês verem quantos quilômetros nós andamos. Dani, isso não é por acaso. Nós mostramos, Dudu, nós mostramos, Xandinha, para a congregação, todo o percurso da cidade histórica de Vitória, onde começa, onde acaba, onde nós iríamos, e o Rogério disse assim, mais ou menos são 5 quilômetros, não foi, Rollins? 5 quilômetros. Então, eu queria trazer o dicionário para vocês verem, percorrer, porque você vai entender o que significa o verbo percorrer. O que fez Neemias na cidade de Jerusalém, quando ele vem restaurar Jerusalém no mês de Nisan. Que é o mês de Nisan? Após a celebração da Páscoa, Abib, né, no cananeu, é o mês de Abib, o mês da celebração da Páscoa. Celebrou a Páscoa, começam as novas atividades que Elohim vai dar ao seu povo em trabalho para a comunidade. Olha só. Agora, termina que dia o mês de Nisan? Essa semana termina o mês de Nisan. Mas eu vou te mostrar isso na Bíblia. Mas primeiro você vai ver todo o percurso que vocês disseram. Depois nós vamos ver as fotos também. Do último dia, né, Naine? É do último dia? Porque o irmão Alberto está com as fotos dos 2 primeiros dias. O percurso, olha, aqui está a congregação, Rehoboth, e nós fomos descendo a ladeira São Bento. Os homens vinham aqui, faziam o serviço pequeno, retirando a Torá da arca, e desciam com a Torá, e nós estávamos lá embaixo, aguardando por eles. Ali, ó, Rua do Rosário, estamos indo. Foi uma experiência muito boa, irmãos, muito boa. E os irmãos em casa orando também. Já pegamos ali a Avenida Jerônimo Monteiro, subindo, para irmos até ali a entrada da Gruta da Onça, né? Caminhando tudo aí, muito, muito ordem, tocando o chofar. Viramos ali, ó, tá vendo? A entrada da Gruta da Onça e fomos lá na escola de música, ó, e contornamos ali. Vamos pegar a Avenida Beira-Mar. Olha lá. Pegamos a Avenida Beira-Mar, ó. Esse percurso por 6 dias, como Josué fez em Jericó. Primeira Igreja Batista de Vitória, parávamos todos os dias e orávamos pelos irmãos, eles representando todos os irmãos da Grande Vitória e dos arredores, né? Avenida Beira-Mar e descendo. Essa caminhada aí é bem longa. O movimento na Avenida Beira-Mar, 4 horas da manhã, já tem movimento. Interessante que um judeu, mais ou menos nessa altura aqui, Rogério, não, foi antes, foi atrás. Com certeza era um judeu. Ele estava numa caminhonete preta do outro lado da rua e ele veio devagarzinho conosco, andando e olhando, ele estava reverenciando a Torá. E os homens todos de talit, de equipar para poder carregar, levar a Torá. E ele foi até virar para ir pegar a Avenida Jerônimo Monteiro. Ele nos acompanhou olhando. Algumas pessoas dos edifícios filmaram, mesmo nesse horário. E nós fomos descendo, tá vendo o porto ali? Uma caminhada boa. Pessoas mais velhas, pessoas jovens tinham conosco. Ali nós dobrávamos e entrávamos na Vila Rubim, ó. Nesse sinal aqui, entrávamos para a Vila Rubim. Isso cantando o tempo inteiro e tocando chofar e parando e orando, parando em frente ao Palácio do Governo todos os dias e orando. No segundo dia já tivemos um bom resultado. Andamos no domingo, dia 15, aí o Fundap foi fechado para o Estado do Espírito Santo. Que bom. Que bom. Porque só muito dinheiro só faz estrago e vai para bolso de poucos e outros não recebem, como é o caso de Presidente Kennedy, né? Dom Fernando, já estamos subindo, paramos na Cúria Metropolitana, ali nós orávamos o Shema, ali tocava-se o chofar, e aqui
Colégio do Carmo, e viemos, está vendo, um percurso de 5 quilômetros. Percorremos exatamente como diz o verbo, 5 quilômetros. Palácio da Fonte Grande, a Rua Graciano Neves outra vez. E aqui na curvinha, para subir a ladeira, nós parávamos e batíamos palma e orávamos a palavra de Ezequiel 21, e para que o Eterno também confirmasse, e chegávamos à congregação e guardávamos a Torá bem cansados, porque sobe e desce, mas o Eterno nos deu força para cumprir isso aí. Vamos lá em Neemias, capítulo 2, versículo 11. Cheguei a Jerusalém. Depois de 3 dias ali, parti de noite, eu e uns poucos homens comigo. Não declarei a ninguém o que o meu Elohim me tinha posto no coração para fazer em Jerusalém. Não havia comigo animal algum, senão o que eu montava. Saí de noite pela porta do vale. Ele está percorrendo a cidade, na direção da fonte do dragão e da porta do monturo, e contemplei os muros de Jerusalém, que estavam derrubados, as suas portas que tinham sido consumidas pelo fogo. Então passei a porta da fonte, a piscina do rei, mas não havia espaço suficiente para passar o animal que eu montava. De maneira que de noite subi pelo vale e contemplei os muros. Finalmente voltei e entrei pela porta do vale. Não souberam os magistrados onde eu fora, nem o que eu fazia, porque até então eu não havia declarado coisa alguma, nem aos judeus, nem aos nobres, nem aos magistrados, nem aos mais que faziam a obra. Então eu lhes disse: bem vedes vós a aflição em que estamos. Jerusalém está em ruínas, as suas portas queimadas a fogo. Vinde e reedifiquemos os muros de Jerusalém, para que não estejamos mais em opróbrio, em vergonha. Também lhes declarei como a mão do meu Elohim me fora favorável, e bem assim as palavras que o rei me tinha dito. Responderam eles: levantemo-nos e edifiquemos, de maneira que deram início a esta boa obra. Olha no capítulo 2, no versículo 1. No mês de Nisan, no 20º ano do rei Artaxerxes, quando lhe trouxeram vinho, eu tomei e o dei ao rei. Nunca antes eu estivera triste na presença dele. Ele aqui se prepara, o rei vai autorizá-lo a subir a Jerusalém para poder restaurar a cidade. Então você já sabe que uma tarefa específica nós viemos fazer aqui no centro da cidade de Vitória. Percorremos o centro histórico de Vitória. Vocês querem ver algumas fotos? Vamos ver, Rogério. Só para vocês entenderem. Nós andamos os 5 quilômetros durante 6 dias, das 4 horas da manhã, exatamente 4 horas a Torá já estava ali embaixo. Até as 5h30, mais ou menos. Parada onde? Na Cúria, né? A parada do grupo na Cúria, porque Maíne não estava lá no início conosco. Ali eles estão com a Torá, tá vendo? A Cúria é onde são as decisões da Igreja Católica aqui em Vitória, né? Ali nós orávamos e continuamos andando, tá vendo? Os homens foram assim brilhantes mesmo, pegaram firmes mesmo. Aqui nós estamos já na esquina, na subida aqui da ladeira. Maíne pegou só o finalzinho. Pode passar, Rogério. Aqui já estamos dentro da congregação, de volta, todos nós. Bem suados, bem cansados, mas felizes por cumprimento da palavra do Eterno na nossa vida. Só essas fotos, depois tem um filmezinho. Essa é ali na Cúria.
Estão ouvindo? De toda a tua alma. Amém. Amém. No domingo e na segunda-feira nós tivemos mais pessoas, mas aí nós já estávamos no último dia. Amém. Isso de madrugada soa forte, né? Amém. Tá bom, Rogério. Então, irmãos, o objetivo da caminhada, do percorrer a cidade, como fez Neemias ali, o objetivo é qual? É desfazer a sentença que nossos antepassados e nós mesmos estabelecemos para a vitória, que é onde nós estamos. O que é sentenciar? Sentenciar é condenar alguma coisa. Através de quê? Como é que nós condenamos uma coisa? Quando nós proferimos sentença por emitir opinião contrária à palavra de Elohim. Vamos ver o que diz a palavra do Eterno em Efésios 2. Vamos aqui. Efésios, então nós condenamos por quê? Irmãos, esse é um pecado contra o Espírito Santo. Presta atenção, esse é um pecado contra o Espírito Santo. O que Elohim estabelece e determina, olha aqui em Efésios 2. E quando nós emitimos palavras, nós estamos trazendo condenação sobre as pessoas, porque nós estamos emitindo palavras contrárias à palavra de Elohim. Olha o que diz em Efésios capítulo 2. Olha aqui, para você ver por que nós trouxemos sentença má para a vitória. Olha o versículo 11. Vamos ler junto comigo. Portanto, lembrai-vos de que vós outrora éreis gentios na carne. Quer dizer, não são mais gentios. Eram gentios, né? Os da igreja. Chamados incircuncisão pelos que na carne se chamam circuncisão. Perfeita pela mão dos homens. Pelos judeus nós éramos chamados incircuncisos, diz o apóstolo Paulo. Que naquele tempo estávamos sem o Machia, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Elohim no mundo. Mas agora no Machia e Yeshua, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue do Machia chegastes perto. Pois ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um. Destruiu a parede de separação, a barreira de quê? De inimizade que estava no meio, desfazendo na sua
carne, a lei dos mandamentos que consistia em ordenanças para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo... E pela cruz ele reconciliou ambos, judeu e gentio, com Elohim, em um só corpo, matando com ela a inimizade. E vindo ele evangelizou a paz a vós que estáveis longe e aos que estavam perto, pois por ele ambos temos acesso ao Pai, em um mesmo Espírito. Assim já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Elohim, edificados sobre o fundamento dos apóstolos, dos profetas, sendo o próprio Yeshua HaMashiach a principal pedra angular. Nele todo edifício bem ajustado cresce, para templo santo ao eterno. E nele também vós juntamente sois edificados, para a morada de Elohim. Olha só, o que acontece então? Quando eu falo contrário a isso que está escrito aqui, eu estou falando contra Elohim de Israel, eu estou falando contra a palavra, eu estou emitindo palavras emitindo sentenças, uma opinião contrária àquilo que Elohim diz. É opinião minha, da minha cabeça. Quando eu planto o antissemitismo, que é o que tem de grande quantidade no meio evangélico, entre os pastores, só não é claro, eles não falam claramente. Mas isso há quando eles dizem, eu não preciso celebrar Páscoa, eu não preciso celebrar as festas, eu não preciso fazer tzedakah, eu não preciso guardar Shabat, eu não preciso, eles estão falando a opinião deles. Então a opinião deles está sendo contrária à palavra de Elohim. Se você for ler Êxodo 12, você vai ver que para todos Páscoa precisa ser celebrada por todos. Agora olha, então essa barreira de inimizade, olha no versículo 14. Quem desfez a inimizade que havia entre os povos, judeu e gentio? Quem desfez? Yeshua HaMashiach. E o que nós fizemos? Levantamos outra barreira. Nós trouxemos, então, maldição sobre a cidade. Nós trouxemos uma sentença de morte para ela. E o que nós estávamos fazendo na rua? Com a Torá, com os mandamentos, tocando chofar, percorrendo a cidade, desfazendo a sentença de morte. Desfazendo a sentença. Quando nós levantamos essa barreira de separação entre judeus e gentios, vamos em Ezequiel 35 comigo. Ezequiel 35, para você ver aqui. Aqui ele está falando para o Monte Seir, os descendentes de Esaú. Os descendentes de Esaú são aqueles que guardam a inimizade no seu coração contra os judeus. Olha aqui, capítulo 35. Vou ler o versículo 5, mas antes, veja o 2, filho do homem, dirige o teu rosto contra o monte Seir e profetiza contra ele. Olha o versículo 5, por causa dessa palavra, obra da carne chamada inimizade, porque guardastes inimizade perpétua e abandonastes os filhos de Israel à violência da espada, no tempo da extrema iniquidade. Aí ele vem falando o que ele vai fazer aos descendentes de Esaú. Olha o versículo 11. Por isso, tão certo como eu vivo, diz o eterno Elohim, procederei conforme a tua ira, conforme a tua inveja, de que usastes no teu ódio contra eles. E serei conhecido deles quando te julgar. Então saberás que eu, o Eterno, ouvi todas as tuas blasfêmias. Com que você fala blasfêmia? Emitiu palavras contra Elohim. Não é contra o homem e o homem. Não. É contra Elohim. Olha aqui, ó. E que proferistes contra os montes de Israel todas as tuas blasfêmias que proferistes contra os montes de Israel, dizendo. Você diz assim, isso é para Israel, não é para mim. Ó, se o seu Jesus, Yeshua HaMashiach,
desfez a parede de separação e veio unir os dois povos, por que você diz que desfez? Quem é que te deu autoridade para dizer não, não é para mim? Você é um com eles? Com o judeu e Yeshua HaMashiach? Aí como é que você fica? Olha aqui, olha o juízo de Deus, olha. Já estão desolados, porque proferiste contra os montes de Israel. A nós nos são entregues por pasto. Vós vos engrandecestes contra mim, contra Elohims de Israel, com a vossa boca. Por isso que nós estamos desfazendo a sentença que nossos antepassados e nós mesmos, pastora Sandra, anos atrás, achava a mesma coisa que todos eles acham aí. E emitiu com a sua boca palavras sentenciosas contra a comunidade Vitória, onde eu moro. Eu mesma que tenho que ir lá e desfazer o que eu disse lá no passado, que foram meus antepassados e eu mesmo. Olha aqui, ó. E multiplicasse as vossas palavras contra mim, e eu ouvi. O tempo chegou, irmãos. O tempo chegou. Nós vamos ter que tomar decisões sérias na nossa vida. O tempo acabou de ficar com brincadeira. O verbo percorrer. Percorremos a cidade como Neemias percorreu. Só que a nossa função foi outra. De Neemias foi espiar como que ele iria fazer. A nossa não é espiando mais, porque tem 15 anos que nós estamos trabalhando para podermos entender isso. Que precisamos, Tiago, desfazer isso. Não na nossa força, mas pela fé. Porque nós não vimos acontecer nada, nós andamos e percorremos a cidade pela fé. O verbo percorrer expressa a ideia de continuidade. O verbo percorrer expressa a ideia de continuidade da ação de unir e juntar. Irmãos, eu não tirei isso da minha cabeça, não está lá no dicionário de português. A ação, o verbo percorrer é uma ação contínua de um processo de unir e juntar. Por isso que o verbo é percorrer. Por isso que nós tomamos o Sefer Torá, o livro da Torá, para conquistar a cidade, ocupando-a, envolvendo-a por fé, que é um ato de fé, para que o povo obedeça aos mandamentos de Elohims, prescritos por Moisés, anunciados pelos profetas, cumpridos por Yeshua HaMashiach, vamos ver isso em João, vamos lá? Cumpridos por Yeshua HaMashiach, que nos ordena obedecê-los porque eles nos são necessários. João, capítulo 5, Yeshua HaMashiach nos ordena obedecê-los porque eles nos são necessários. Capítulo 5, versículo 46 e 47. Se cresceis em Moisés, se cresceis na Torá, crereis também em mim. Pois ele escreveu a meu respeito. Quem escreveu? Moisés. Mas se não credes nos seus escritos, como crereis nas minhas palavras? Se você não guarda Shabat, se você não celebra festa nenhuma, se você não... Não. Isso é para a congregação Rehovot, não é, irmãos? Isso é para a humanidade, Andinho, é para a humanidade. É para as nações. Eu até disse que ele ouviu, Alarcon. Ele falou que ele já ouviu. Aqui, vamos em João 14, vamos lá. Para você ver o que Yeshua fala aqui, ó. Versículo 21. Yeshua cumpriu os mandamentos e nos mandou obedecê-los porque eles são necessários para a nossa vida. Olha aqui. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E quem me ama será amado do meu Pai. E eu o amarei e me manifestarei a ele. Por isso que o Sefer Torá tinha que percorrer a cidade durante 6 dias, porque nós estamos no 7º dia, o 7º dia completo.
A obra é do Eterno, mas nós teríamos que percorrer a cidade com os mandamentos. Então, e com outro instrumento bíblico, que não é de para ser tocado a revelia. Josué o tocou com os homens e com a arca durante 6 dias, ocupando Jericó. Nós tocamos o chofar durante todos esses dias. Ele é um instrumento que expressa a seguinte mensagem: Pai, nós estamos com saudade de casa. Nós precisamos voltar para casa. Retornar para ti. Essa é a mensagem do chofar. Ali era para que as muralhas de Jericó caíssem ao chão. Agora nós estamos com saudade de casa. Nós precisamos voltar para casa. Retornar para casa. Ele faz ecoar o chofar, o instrumento que os homens carregaram, o tempo inteiro tocando, você ouviu? Determinação para judeus e a igreja obedecerem à lei divina. Porque a determinação de Números, no capítulo 10, para o chofar, é para reunir a congregação. E você sabe que nós vamos ouvir o grande chofar. Mas como? Se você é amigo de Yeshua HaMashiach, mas não faz o que ele te pede. O chofar vai convocar o povo ao retorno. Vamos lá em Isaías 58. Ao retorno ao bom caminho. Por meio do chofar, nós chamamos os pecadores ao arrependimento. Olha o que diz Isaías. Isaías capítulo 58. Olha aqui, ó. Clama em alta voz, não te detenhas. Levanta a tua voz como chofar, a trombeta, e anuncia ao meu povo a sua transgressão, e à casa de Jacó os seus pecados. Pois dia a dia me procuram, têm prazer em saber os meus caminhos, como um povo que pratica justiça e não deixa os mandamentos do seu Elohim. Perguntam-me pelos direitos da justiça e têm prazer em se chegar a Elohim. Dizem, por que jejuamos nós e tu não atentas para isso? Por que afligimos as nossas almas e tu não sabes? Contudo, no dia em que jejuais, prosseguis nas vossas empresas, explorai a todos os vossos trabalhadores para contendas, para debates, jejuais, para ferirdes com o punho iníquo. Não jejueis como hoje, para fazer ouvir a voz no alto. Este é o jejum que eu escolhi, que o homem um dia aflige a sua alma, incline a sua cabeça como junco e estenda debaixo de si saco e cinza. É isso que chamas de jejum e dia aprazível do Eterno? Não é este o jejum que escolhi, que soltes as ligaduras da impiedade, que desfaças as ataduras do jugo, que deixes livres os quebrantados e despedace todo o jugo? Não é também que repartas o teu pão com... Amém? E a tua cura apressadamente brotará, e a tua justiça irá diante da tua face, e a glória do Eterno será a tua retaguarda. Então clamarás o Eterno, e ele te responderá. Eis-me aqui, se tirares do meio de ti o jugo, o estender do dedo e o falar iniquamente, se abrires a tua alma ao faminto e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas e a tua escuridão será como o meio-dia. O Eterno te guiará continuamente, fartará a tua alma em lugares secos, se você obedecer, meu amor. Fortificará os teus ossos, serás como um jardim regado e como um manancial cujas águas nunca faltam. Os que de ti procederem edificarão os lugares antigamente assolados, levantarás os fundamentos de geração em geração, chamar-te-ão reparador de brechas, restaurador de veredas com moradias, se desviares o teu pé de profanar o Shabat, de fazer a tua vontade no meu santo dia, e se chamares ao sábado deleitoso, o santo.
nem te ocupando nas tuas empresas, nem falando palavras vãs. Então te deleitarás no eterno, e te farei cavalgar sobre as alturas da terra, e te sustentarei com a herança do teu pai Jacó. A boca do eterno disse. Tá vendo o que precisa ser feito? É isso aqui, ó, é tocar o chofar. A voz do chofar fala isso, chamando o pecador ao arrependimento. Então, por fé que nós fazemos isso. Por fé. Chamando ao arrependimento. O som do chofar provoca grande temor, pois é sinal da ressurreição dos mortos, da vida eterna que aguarda o justo. Vamos lá em 1 Tessalonicenses 4. Por isso que nós saímos tocando o chofar pela cidade. 1 Tessalonicenses 4, versículo 16. Olha lá para você ver. A vinda do eterno. Irmãos, vocês se lembram quando ali, em Êxodo, no capítulo 19, que o eterno manda que Moisés mande o povo se purificar, porque ele vai falar com o povo? Ali, o povo ouve buzina de todo jeito, é o chofar. Tocando, porque o eterno vai falar. Por isso que por fé nós tomamos um instrumento bíblico para poder falar ao coração da cidade de Vitória. Olha só, pois o mesmo Senhor descerá do céu com grande brado, versículo 16. 1 Tessalonicenses 4, 16. Pois o mesmo Adoni descerá do céu com grande brado, a voz do arcanjo, ao som da trombeta de Elohim. Você já imaginou o barulho que vai ser? Já imaginou, Diane? Você está achando que alguém vai ficar na cama? Você está achando? Você está achando que você vai ser sacudido, jogado no chão, se você não souber que tom é aquele, que tonalidade é aquela? Se você não estiver em harmonia com a palavra e com os mandamentos de Deus, você vai ser sacudido. Que é isso, meu Deus? Está caindo no céu. É Yeshua voltando. E os que morreram no Mashiach ressurgirão primeiro. O chofar dá o toque da ressurreição dos mortos. Quando você deixa a sua natureza carnal e vive para servir a Deus, e põe a sua natureza carnal debaixo dos seus pés, você não faz a sua vontade, mas você faz a vontade daquele o qual você ama. Ao tocar o chofar, o que se pretende é invocar um sentimento profundo, forte, que supera qualquer inimizade, qualquer ressentimento, que nós possamos ter em relação ao povo judeu. Era para isso que nós estávamos tocando chofar. Nossos pais espirituais. Suplicamos um relacionamento autêntico, de confiança plena, de unidade, que o Guilherme teve o sonho. Guilherme sonhou dia 20. De quinta para sexta. Ele sonhou. Que ele estava no shopping sentado num relacionamento íntimo com eles. E passaram horas conversando. E conversando sobre Yeshua. É isso que nós precisamos, de um relacionamento pleno. Confiança um ao outro. Vamos lá em Cantares, no capítulo 1. Cantares, capítulo 1. Depois do livro dos Salmos, Provérbios, Salmos, Eclesiastes, Cantares. Olha só. O som de chofar, Cantares 1, versículo 4. Cantares 1, versículo 4. Irmãos, você vai ver que o som do chofar vai fazer com que as ovelhas ouçam a voz de um único pastor. O pastor de Israel, Yeshua HaMashiach. As ovelhas ouvirão a voz de um único, e ele ensina todo o tempo a sua Torá. Olha o versículo 4, olha aqui, ó. Quando essa confiança é plena, autêntica, olha a parte B do versículo. O rei me introduziu nas suas recâmaras. O rei me recebeu.
É isso que é introduzir nas recâmaras. Aí nós dissemos, em ti nos regozijaremos e nos alegraremos. Do teu amor nós nos lembraremos, versículo 4 de Cantares 1. Mais do que o vinho, nós teremos mais prazer em ti do que beber um copo de vinho. Com razão te amam. Olha o resto da conversa, olha no versículo 7. Dize-me, ó tu, a quem ama a minha alma? A quem que você acha que ele está perguntando? Quem ama a minha alma? Elohims. Onde apacentas o teu rebanho? Onde o recolhes pelo meio-dia? Por que razão seria eu como a que anda errante pelos rebanhos dos teus companheiros? É a igreja. Andando errante com o rebanho, não sabe onde colocar o rebanho para pastar, não sabe onde colocar o rebanho para comer, que comida dar. Olha, porque andas errantes. Olha aqui, olha o versículo 8. Se tu não sabes, ó mais formosa entre as mulheres, é a igreja. Se tu não sabes onde conduzir esse rebanho, segue pelas pisadas das ovelhas e apacenta as tuas cabras junto às moradas dos pastores. Do pastor, do único pastor de Israel. Vamos ver Yeshua dizendo isso? Lá em João, a voz do chofar vai fazer essas ovelhas ouvirem assim. Olha só, João capítulo 10. Olha no versículo 16, a parte 10. O versículo 16, a parte B, desculpe-me. João capítulo 10. Eu sou o bom pastor. O bom pastor ouve as suas ovelhas, não é? Agora olha o versículo 16, a parte B. Elas também ouvirão a minha voz. E haverá um pastor. O único pastor, Yeshua HaMashiach, o judeu. O judeu, Yeshua HaMashiach. O judeu. O movimento vibratório do shofar pela madrugada propaga o ambiente e impressiona as ovelhas e elas saberão que serão apacentadas nos montes de Israel. O som do shofar pelas madrugadas falarão as ovelhas, é assim que nós cremos, e elas saberão aonde elas vão ser apacentadas. Vão ver isso? Ezequiel 34. Aonde elas vão ser apacentadas? Não tem saída para nós, irmãos. Tem? Tem saída? Não tem. Não tem saída. Não tem saída para nós. Não tem. Ezequiel capítulo 34. Olha só o versículo de Ezequiel 34. Veja comigo o versículo 13. Olha ali, para você ver. Esse é o texto. Ezequiel 34. Tirá-las-eis dos povos, e as farei vir dos diversos países, e as trarei à sua terra, e as apacentarei nos montes de Israel, junto às correntes, em todos os lugares habitados da terra. Em bons pastos as apacentarei, e nos altos montes de Israel será a sua malhada. Ali se deitarão numa boa malhada e pastarão em pastos gordos nos montes de Israel. Eu apacentarei as minhas ovelhas e eu as farei repousar, diz o eterno Elohim. A perdida buscarei, a desgarrada tornarei a trazer, a quebrada ligarei e a enferma fortalecerei. Mas a gorda e a forte destruirei, apacentá-las-ei com juízo. Está vendo só? Aí ele continua ainda falando das ovelhas, e ele vai dizer daquilo que ele vai fazer por causa de uma ovelha brigar com outra ovelha, e ele vem acabando de dizer. Yeshua está dizendo, eu sou o bom pastor. O bom pastor conhece as suas ovelhas. É ele é o bom pastor. O som do shofar para que a ovelha ouça. A ovelha prudente, a ovelha que verdadeiramente não quer manter a inimizade com o povo judeu. Por isso, irmãos, que nós fomos lá em Números, no capítulo 8, vamos voltar lá, na nossa paraxá, e mostramos para vocês de manhã da contaminação ali, que a nossa paraxá é Tazria, semeai, ou conceber,
e Metzora, que significa lepra. Não é? Números no capítulo 5, desculpe-me. 8 não, porque eu estou com 8 na cabeça. Capítulo 5 de Números. Aqui vem falando da purificação que nós lemos de manhã. Que tem, olha só, ordena aos filhos de Israel que lancem fora do arraial. Versículo 2, Números 5, versículo 2. A todo leproso, a todo que padece fluxo, a todo imundo por causa do contato com algum morto. Sejam homens ou mulheres, os lançareis fora do arraial, para que não contaminem o seu arraial, no meio da qual eu habito. Assim fizeram os filhos de Israel e os lançaram fora do arraial. Como o Eterno falara a Moisés, assim fizeram os filhos de Israel. Disse o Eterno a Moisés: dize aos filhos de Israel, se um homem ou uma mulher cometer algum pecado que prejudique o próximo, sendo assim infiel ao mandamento do Eterno, essa pessoa é culpada. Confessará o pecado que cometeu e fará plena restituição àquele a quem prejudicou, acrescentando a quinta parte do seu valor. Mas se a pessoa não tiver parente chegado a quem possa fazer restituição pela culpa, a restituição pertencerá ao Eterno, será dada ao sacerdote, além do carneiro da expiação com que se fizer expiação pelo culpado. No original hebraico, versículo 6 diz: fala aos Bnei Israel, homem ou mulher, que fizerem uma de todas as faltas do humano, pecar contra o seu irmão, você tem que restituir, pedir perdão e restituir aquilo que você praticou. No versículo 7 diz isso, né? Mas o versículo 6 diz assim, a parte B do versículo 6, sendo assim fiel ao mandamento, está assim na sua Bíblia, do Eterno, essa pessoa é culpada. Aqui no original diz, dissimulando-se de dissimulação contra Adonai. Então, por que nós entendemos isso? Nós entendemos que quando a palavra foi determinada, e eu como responsável para ensinar a vocês, e disser para vocês, não precisem mais guardar Shabat, porque nós estamos na época da graça, eu sou um dissimulador. Eu sou um dissimulador. Porque lá no fundo do meu coração eu sei que o mandamento não foi desfeito. Eu sei. E dissimulação é fingir, é disfarce. Que muitos e muitos obreiros estão fazendo. Eles sabem o que tem que fazer. Então eles têm a sujeira no seu coração, eles mantêm a imundícia em si e ainda contaminam multidão de pessoas. E você, sem santificação, por que eu perguntei ao Léo de manhã, qual o objetivo da purificação? O objetivo da purificação é por causa da santidade. Sem santificação, ninguém verá o Senhor. Ninguém. E muitos líderes estão com essa contaminação no coração, porque estão pecando contra o mandamento, contra aquilo que está estabelecido. Se você peca contra o mandamento, meu amor, eu não tenho como fazer para você. Eu não tenho, se você não se arrepender dos seus pecados, porque contra o mandamento você peca contra Elohim. Quando você peca contra o homem, você vai aos juízes, eles julgam a tua causa e resolvem a coisa aqui na terra. Vamos ver isso? 1 Samuel. Mas quando você pega contra Elohim, o que acontece? 1 Samuel tem que achar. É capítulo 2 de 1 Samuel, no versículo 24. O que está acontecendo aqui? São os filhos de Eli. Que eles vão lá, contra toda a ordem que Elohim havia dado, eles vão e tiram daquelas carnes e comem como eles querem, fazem como eles querem. Olha aqui que diz, olha o que diz aqui Eli, no versículo 24. Não, filhos meus, não é boa a fama que eu ouço entre o povo do Senhor, do Eterno. Pecando o homem contra o próximo, os juízes o julgarão. Pecando, porém, o homem contra o Eterno, quem intercederá por ele? Quem intercederá? É você, que desfaz a sentença de morte que você estabelece para você.
pegando o mandamento e mentindo para o povo. Mentindo. Aqui, ó. Mas não deram ouvidos à voz de seu pai, porque o Eterno os queria matar. Por causa do pecado contra o mandamento. Por quê? Porque isso aí inclui em manter a inimizade, em pegar a Bíblia e fazer dela o que querem. E diz aqui é o Velho Testamento, aqui é o Novo Testamento. A Bíblia é um todo, é um compêndio de vida para você e para mim. Na Torá existem tudo que os profetas disseram, que Yeshua disse, que os apóstolos disseram. Eles falaram em linha com a Torá. Quem é você para se levantar contra o mandamento? Ou para estar debaixo de autoridade que te ensina errado? Se você quiser continuar, você vai perecer como ela. Você vai perecer como ela. Então é tempo, irmãos, de nós acordarmos. É tempo de nós acordarmos. É tempo de estarmos atentos. Foi isso que nós fizemos pela cidade de Vitória. E por nós mesmos, não é pela cidade, é por nós mesmos. Coisa que nós estabelecemos para a comunidade, por causa da nossa ignorância, por causa da nossa orgulho, por causa da nossa altivez, por tudo isso que nós fizemos, é o que nós deixamos de legado. Agora nós temos que desfazer o que nós fizemos. O que os nossos antepassados fizeram e o que nós fizemos. Pelo menos eu fiz. Se você não fez, eu fiz. E eu me arrependi nesse percurso muitas e muitas vezes. Muitas e muitas vezes. Não quebre aquilo e nem desfaça aquilo que Deus já disse que é bom, perfeito, que é a lei de Deus. Boa, perfeita, justa, diz Paulo escrevendo aos Romanos no capítulo 7. Diz Paulo escrevendo aos Romanos no capítulo 7. Ela é boa, ela é justa, ela mostra o seu e o meu pecado e eu preciso obedecê-la. Pai, em nome de Yeshua, agora nós podemos te agradecer muito mais, porque nós entendemos o percorrer pela cidade, levando a Torá, tocando o shofar, e qual o simbolismo de tudo isso? Nós estamos desfazendo uma sentença que nós emitimos contra o teu mandamento com os nossos próprios lábios, por causa da nossa ignorância, por causa do nosso orgulho. Perdoa, Pai, o nosso pecado, perdoa o pecado dos nossos irmãos evangélicos, ó Pai, e abre os seus olhos, abra os seus ouvidos para que em tempo oportuno eles possam retornar para ti. Dá-nos a tua bênção, dá-nos o espírito de fortaleza, para que enquanto houver vida em nós, nós possamos, ó Deus, ensinar, possamos falar, possamos enfrentar, ó Deus, o reino espiritual, os principados e potestades que se opõem contra a palavra de Elohim. Tenha misericórdia desta pequena congregação. Sustenta com o teu poder e com a tua graça. Em nome de Yeshua, para que ela possa prosseguir, fazendo os atos proféticos que tu tiveres para nós. Nós queremos dizer, eis-nos aqui, ó Deus, eis-nos aqui, ó Pai, para fazer soar a trombeta, em nome de Yeshua, para que eles retornem para ti. É o que nós te pedimos, em nome de Yeshua, o nosso Messias. Eu queria cantar aquele louvor, a trombeta em Jericó. Deixa eles começarem. Deixa eles começarem. A Sandra Machado tem uma garganta, irmãos, que ela é para a guerra. Não é para cantar aqui dentro não, Diane. É lá para a guerra. Sandra Machado. Todo mundo, a Alessia lá do prédio dela ouvia Sandra Machado cantando. Lá na avenida, lá na beira-mar. Então ela tem uma garganta de ouro para a guerra. Vamos ficar de pé e nós estamos ensinando. Mamãe chamou o povo ao Sinai, com o toque do seu chofar, a lei com seu dedo escreveu,
e trouxe inspiração. E façam trombetas de prata e toquem com gratidão. Chamem todo o meu povo e eu os enviarei. Profetize com a trombeta e deixa a verdade soar. De Sião sai a palavra e a lei de Israel. Chame o exército com chofar e defendam os filhos do rei. Tremam os meus inimigos, fuja ao som da trombeta. Josué com 7 homens fez soar em Jericó o grito do povo com o chofar, e as muralhas ruirão. Gideão contra milhares e 300 homens de guerra tocaram a trombeta e quebraram já o inimigo pôs-se a correr. Profetize com a trombeta e deixa a verdade soar. De Sião sai a palavra e a lei de Israel. Chamem o exército com chofar e defendam os filhos do rei. Tremam os meus inimigos, fuja o som da trombeta. Sejamos parados para ouvir o toque dos céus. Quando o Messias chamar seu povo, será o último som. Profetize com a trombeta e deixa a verdade soar. De Sião sai a palavra e a lei de Israel. Chamem o exército com chofar e defendam os filhos do rei. Tremam os meus inimigos, fuja o som da trombeta. Quando nós terminamos o serviço que nos foi dado, essa tarefa que nos foi dada, a pastora disse o seguinte: quem tivesse uma experiência que ocorreu durante o percurso, que quisesse dar aqui um testemunho, esse é o momento. Aqueles que tiveram 5 minutinhos, uma coisa rápida, você venha e dá o seu testemunho, aquele que quiser. Amém? Tem alguém? Se tiver, tá, irmãos? Dona Regina. Amém. Bom, irmãos, para mim foi muito difícil ir à caminhada, não no percurso, não tanto pelo percurso em si, mas por algo que eu havia feito ao Eterno. Eu havia pecado ao Eterno alguns dias antes da caminhada. Não foi contra o homem que eu pequei, foi contra o Eterno. E eu achava que ele não ia aceitar esse sacrifício da minha parte. E eu temia por isso, porque eu normalmente, quando subo as escadas do meu prédio, eu sinto dor na perna. Quando eu subo a ladeira,
lá onde eu moro, sinto dor na perna, entendeu? E tudo isso. Mas quando o irmão aqui estava falando, no dia que o pastor Isaac estava aqui, e falando que não são os fortes, não são aqueles que sabem, os escolhidos. E eu falei assim, pai, eu quero que o Senhor me perdoe de coração. Eu não me achava digna do perdão dele. Mas eu, pela fé, me deixei ungir os pés. Eu ungi e falei assim, pai, eu quero conseguir fazer todos os dias essa caminhada. E mesmo que eu sinta dor, eu vou caminhar para o Senhor. E eu consegui fazer. E por incrível que pareça, eu não senti dor nenhuma, nenhum dia. Nem quando eu subi a ladeira, porque o Eterno providenciou irmãos para me empurrarem. Leomar me empurrava nessa ladeira aqui. 2 dias ele me empurrou, um dia a Creuza me empurrou numa ladeira lá. E a minha perna não doeu nenhum dia. E em casa, muitas vezes, eu só andando, às vezes, uma viradinha que eu dê, dá uma dor muito forte, é um jeito que eu dou e eu fico muito incomodada. Então eu glorifico a Deus pelo perdão dele, porque ele aceitou o sacrifício e foi algo assim sobrenatural. A caminhada foi física, mas no meu coração foi algo tremendo, muito espiritual, em nome de Yeshua. Amém, que o Eterno seja glorificado. E quando a pastora estava lendo Ezequiel 34, que foi a palavra que eu recebi de madrugada, e eu não li, eu falei com a pastora, eu não sou digno de entender tudo aquilo que o Eterno fala comigo. Eu não li porque eu achei que não estava dentro do contexto da porção. Mas ela veio aqui e falou tudo aquilo de manhã e foi maravilhoso. Mas eu queria lembrar a vocês, porque o capítulo de Ezequiel 34 de Ezequiel, ele fala dos pastores, aqueles que se apacentam a si mesmo. E nós lemos agora também. Mas no verso 29 tem uma promessa maravilhosa que disse: levantar-lhes-ei uma plantação de renome, e nunca mais serão consumidas pela fome na terra, nem mais levarão sobre si os opróprios dos gentios. Está falando das ovelhas. Saberão, porém, que eu, Eterno, sou Elohim. Estou com elas, e elas serão o meu povo. A casa de Israel, diz o Eterno Elohim. Vós, ó ovelhas minhas, ovelhas do meu pasto, homens sois, mas eu sou o Elohim, o Eterno Elohim de Israel. Amém. Pai, nós queremos te agradecer por tudo que o Senhor tem colocado em nossas vidas, pela oportunidade de servir de todas as formas, ó Pai. Mesmo que não há em nós todo o entendimento, mas o Senhor é aquele que vai à nossa frente, estabelecendo a Tua palavra, e vai também à nossa retaguarda, nos guardando e nos protegendo. Nós só temos que agradecer, ó Pai, pela Tua presença em nossas vidas. Agradecemos a Ti, ó Pai, pela vida daqueles com dificuldades, fizeram todo o percurso conosco. E agradecemos pela voz daqueles que cantaram e entoaram os seus louvores, ó Pai. Que o Senhor seja conosco, ó Pai, em todas as tarefas que o Senhor colocar diante de nós. Que Teu nome seja santificado, em nome de Yeshua. Amém. Vamos a serviço, o encerramento do Shabat. Hine el Eshuati, Efirad Kiosi Vencirad La Adonai, vai reli li Yeshua. O Shavitem Maim Besassom Mimaene Ha Yeshua. La Adonai Ha Yeshua Alamecha Vihaterra Sela. Adonai Tsevaot Yemanu Misgav Lano Elohei Yaakov Sela. Adonai Tsevaot Azri Adam Botear Ba. Adonai Roshia Hameler Yameno Vion Coreno. La Yehudim Haita Ora Visinha Visasson Vikar Kent Elano Kos Eshuot Esav Shem Adonai Ekra. Baruch Ata Adonai Eloheinu Melech Haolam Bore Peri Hagafen Bishem Yeshua HaMashiach. Amém. Eis que o Elohim da minha salvação terei confiança, e assim não temerei, pois a minha força e meu canto é o Eterno Elohim, e ele é minha salvação. Tirareis água com regozijo das fontes da salvação. A Elohim pertence a salvação, sobre o seu povo recai a sua bênção para sempre. O Eterno dos Exércitos esteja conosco, que seja o nosso refúgio, o Elohim de Jacó. Ó Eterno dos Exércitos, feliz é o homem que em Ti confia. Eterno, salva-nos. Ó Rei, responde-nos do dia em que Te invocarmos. Para os judeus foi isso luz,
alegria, regozijo e preciosidade. Assim seja conosco também. O copo da salvação alcançarei, e o nome do Eterno proclamarei. Bendito sejas tu, Eterno, nosso Elohim, Rei do Universo, que criaste o fruto da videira, em nome de Yeshua, Messias. Amém. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, borei minei v'samim. Bishem Yeshua HaMashiach. Amém. Bendito sejas tu, Eterno, nosso Elohim, Rei do Universo, que criaste as árvores odoríferas, em nome de Yeshua, Messias. Amém. Amém. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, borei morei haish. Bishem Yeshua HaMashiach. Amém. Bendito sejas tu, Eterno, nosso Elohim, Rei do Universo, que criaste luminares de luz, em nome de Yeshua, Messias. Amém. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, hamavidiu ben kodesh leho, ben or lehosher, ben Israel la'amim, ben on hashevil, lesheshet yemi hamase. Baruch atah Adonai hamavidiu ben kodesh leho, Bishem Yeshua HaMashiach. Amém. Vamos juntos? Bendito sejas tu, Eterno, nosso Elohim, Rei do Universo, que fazes separar o dia santo dos demais dias, a luz da escuridão, Israel dos demais povos, e o sétimo dia dos 6 dias de trabalho. Bendito sejas tu, Eterno, que separas o dia santo dos demais dias da semana, em nome de Yeshua, Messias. Amém. Queria convidar, Gleice, você pode vir apagar as velas da Havdalah em agradecimento eterno por esse dia maravilhoso de Shabbat e pela vitória que você obteve, que nós obtivemos junto contigo. Amém. Em nome de Yeshua. Amém. Não sei como agradecer ao Eterno. Acho que cada vez eu fico mais rouca em agradecimento ao Eterno durante esse período que eu tive um problema que não era problema de saúde, né, mas que os médicos constataram uma metástase num câncer que eu já tive há 3 anos atrás. Mas foi o período mais maravilhoso da minha vida para eu poder ter um encontro muito grande com o Eterno, entendeu? E ver a misericórdia dele quando você se põe na mão dele e você obedece a ele e ama ele assim. Ele ama a gente de uma tal forma. Eu tive a oportunidade de poder conviver e ver como as pessoas ainda estão com sede dessa palavra, entendeu? Não conhece o Eterno, não conhece o amor dele por nós. Pessoas com o mesmo problema que eu tive a oportunidade de ver o desespero deles por não ter a certeza do Eterno na vida deles. E ele opera milagres. Amém, amém. A força que ele me deu, uma força física que não é humana, porque ele esteve à minha frente a todo o tempo, para me sustentar onde eu tinha que ser sustentada, pela honra e glória do nome dele, para eu ser testemunha viva do que ele pode operar na vida de todos nós. Amém. E eu nunca tenho palavras, não vou ter palavras, não foi a minha primeira provação na vida. Ele prova que ele ama. Nós precisamos ser provados para testarmos a nossa fé. Amém. E creio eu que não vai ser a última. E eu vou estar sempre pronta, disposta a poder amá-lo cada vez mais. E qualquer coisa que tivesse, eu nunca temi, eu não temi em momento nenhum. E eu sou uma medrosa. Eu tenho medo até de injeção. Mas em momento nenhum eu tive medo. Em momento nenhum eu tive medo por conta da força dele. Eu me pus à mão dele, a ele fazer o que ele tivesse que fazer, seja qual fosse o resultado de tudo isso. Eu sabia que ele estava operando e trabalhando para o nosso bem, para o meu bem. Então eu só tenho a agradecer a ele
a vida inteira. Quanto mais eu orar e me ajoelhar, agradecer a Ele, não tem palavra. Aquele louvor aqui, eu tenho que gritar e louvar Ele dia e noite, que não tem palavra. A igreja que vem orando também, sai essa força de oração. A gente não é nada, nós temos que ser esse corpo, um corpo vivo, um corpo juntos para poder conseguir levar a palavra, salvar outras vidas. Amém, Senhor. Pai, nós queremos colocar a Tua filha diante da Tua presença, em agradecimento, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor tem feito na vida dela e por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, Pai. Que o Senhor possa manifestar a Tua graça sobre a vida da Tua filha, protegendo, ó Pai, no seu caminhar, estabelecendo toda a força, não só física, mas a força espiritual, que possa alcançá-la todos aqueles ao qual o Senhor colocar diante delas e que o Senhor vai alcançar também os corações de todos os seus familiares, Pai. Em nome de Yeshua que nós te agradecemos, Senhor. Em nome de Yeshua, Pai. Shavuot Tov. Amém.